Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor para nossa edificação. Espero que os irmãos estejam sendo edificados com esses estudos, pois eles vêm diretamente do coração de Deus, da palavra do Senhor para a igreja. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento aqui na sua presença, para levar a sua mensagem de salvação para todos os que querem ouvir. Que venham crescer, que venham abrir o entendimento da sua palavra, que venham ter um compromisso maior com o Senhor. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, tanto físicas, tanto material como espiritual. Que o Senhor esteja enchendo o teu povo com o teu espírito, com o entendimento da sua palavra, com a fome espiritual. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, eu vou trazer mais uma parábola e talvez a última por enquanto, né? O Senhor não me colocou no coração trazer mais uma parábola. Então, se Ele mandar, trarei. Mas por enquanto, esta aqui está sendo a última. A parábola das bodas. A parábola das bodas. De Mateus, capítulo 22. Diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, Jesus novamente ensina os judeus, ensina aqueles religiosos, né, lá dos versículos 45 do capítulo 21, os principais sacerdotes e os fariseus ouviram estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, eles queriam matar Jesus. E Jesus, novamente, aqui no capítulo 22, volta a falar através de parábolas para o povo e também para os religiosos. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, aqueles servos que fala aqui no versículo 3, que saíram a convidar aqueles convidados de honra, né? Versículo 3. Então, os servos eram os profetas, os profetas que saíram profetizando que o filho do rei viria, que o Messias viria à terra, dar o que é a sua vida. Então, eles saíram anunciando esta parábola. Mas os convidados não quiseram ir a esta festa. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então o rei mandou convidar as pessoas, né? Esses servos eram os profetas que saíram pregando em Jerusalém, em Israel, que o Messias viria, né? Mas quando, né, esses servos vieram,
os convidados, que era o povo de Israel, que eram os israelitas, que eram os judeus, que eram os religiosos. Então aqui diz que os convidados não quiseram vir. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Está tudo preparado. Mais uma vez o rei manda convidar, manda avisar aqueles convidados. Aqueles convidados eram muito especiais para aquele rei. Aquele rei queria a presença destes convidados. E ele disse: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevadas já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Então, além de eles não quererem ir às bodas do filho do rei, eles ainda pegaram os servos e mataram, né? Então, os convidados de honra não honraram o convite do rei. Então, aqueles servos, eles fizeram pouco daquele convite. Eles não se importaram com o filho do rei. Quer dizer, o rei é a autoridade máxima de uma nação. E aqui está falando do rei dos reis. E aqui está falando da nação de Israel. Então, Deus, ele é este rei. Os convidados eram a nação de Israel, o povo de Israel, os religiosos de Israel. E o filho era Jesus. Então já estava tudo pronto para aquela festa. Então, o que isto quer nos dizer? Quer dizer que tinha chegado a hora de Jesus vir à terra, de Jesus vir à nação de Israel, de Jesus se alegrar com aquele povo, de ter aquela festa, aquelas bodas com o povo de Israel, aquela alegria. Mas os convidados não quiseram ir à festa, não aceitaram o filho, não estavam nem aí. Então, os últimos servos, aqui no versículo 6, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Nós sabemos que muitos profetas foram mortos. Os judeus, os israelitas, mataram muitos profetas, né? Eles surraram, eles espancaram, eles maltrataram muitos servos, muitos profetas, né? Então aqui está falando disso. Agora chegou a hora. Foi que fizeram com João Batista, o último profeta de Israel. Cortaram a cabeça. Então, o rei de Israel, de Judá, Herodes, né, mandou cortar a cabeça, botar a cabeça de João Batista num prato, o último profeta. Então, por último, eles pegaram os servos que estavam fazendo o convite do rei. O rei mandou os servos levar o convite para que esses convidados participassem das bodas do filho.
Então Deus, Ele quer que façamos parte desta festa maravilhosa. Então Jesus veio para ter um relacionamento íntimo com o seu povo Israel. Então Deus se fez um homem para ter essa comunhão, para ter essa festa, para ter esta alegria, para comemorarem, para ter estas bodas com seu povo. Mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram o convite. Eles não quiseram. Os servos são os cristãos, né? Hoje, antes de Jesus vir, eram os profetas. Mas hoje, estes servos são os cristãos. Hoje somos nós que somos responsáveis de levar este convite, né? Então, aqui no versículo 7, diz assim: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, os judeus não quiseram participar das bodas do Filho de Deus, do Rei dos Reis. O Filho de Deus veio à Terra para ter aquela festa de casamento com o seu povo, mas eles rejeitaram. Os judeus não quiseram. Cada um tinha suas coisas no mundo. Eles estavam mais preocupados com as suas coisas neste mundo. Eles estavam mais preocupados com os seus afazeres, com seus bens, com sua vida material. Eles rejeitaram o filho do rei, eles rejeitaram participar daquela festa das bodas do filho do rei. Então aqui em João 1, diz assim, João 1:11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus veio para ter esta festa de casamento com seu povo, se alegrar, festejar, estar em comunhão com o povo de Israel, com os judeus. Mas eles não o aceitaram. Eles não receberam Jesus. Eles rejeitaram. Eles não quiseram. Então, o rei pegou aqueles malvados e exterminou. Isso nos diz que em Lucas, isto aconteceu em Lucas capítulo 21, que nós já lemos na parábola passada, mas vou ler de novo, porque pode ser que alguém que não assistiu a passada vá assistir agora. Então, Lucas 21, versículo 22, 24, nos diz, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, Jesus aqui está falando disso aqui. Então, aqueles malvados foram exterminados. Aqueles assassinos incendiaram
e foram incendiadas suas casas, suas cidades. Então, no ano 70 depois de Cristo, isto se cumpriu. Por quê? Porque eles rejeitaram o convite que o rei fez para eles. Convite de se alegrar com o filho dele. O convite de estar em comunhão com o filho dele, as bodas do filho dele. Eles não quiseram participar. E o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, Jerusalém ficou destruída. Israel ficou destruído. O povo israelita, o povo judeu saiu, se espalhou por todas as outras nações. Somente em 47, 48 que eles retornaram e ainda estão retornando, porque ainda tem muitos judeus espalhados por toda a terra, né? Então, Deus, ele não ficou feliz. Então, aqui no versículo 8 diz assim: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Aqui em Mateus 28, 19, Jesus diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui o versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, Deus mandou os profetas para convidar os judeus para aquele grande banquete, para aquela grande festa. Festa espiritual, festa de intimidade com o Salvador, com o Filho do Rei, aquele banquete maravilhoso. Mas os judeus não receberam, os judeus não quiseram. Os judeus pegaram os profetas e mataram, surraram, espancaram. João Batista foi o último e eles cortaram a cabeça dele. Então, Deus mandou outros, os servos, chamarem, convidarem outras pessoas. E estas outras pessoas, elas não estavam nos palácios, elas não estavam nas suas casas boas, elas não tinham muitas riquezas. Aqui diz o seguinte: e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então aqueles servos saíram convidando as pessoas que estavam nas ruas, as pessoas que não tinham boa aparência, as pessoas que não tinham onde morar, as pessoas que não tinham riquezas, as pessoas que eram necessitadas de Deus. E estas pessoas ouviram o convite, e estas pessoas atenderam o convite, e estas pessoas aceitaram. E aqui diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, meus irmãos, esses servos que saíram pelos becos são os cristãos, aqueles que creem em Jesus como Salvador de suas vidas. Então, somos nós
que saímos pelos becos das ruas, que saímos onde tem pessoas, por exemplo, aí nas bocas de fumos, tem pessoas que trabalham, né, nos prostíbulos, nesses bares, em todos os lugares. A Igreja de Jesus está indo. Deus nos mandou ir por todos os lugares. E muitas dessas pessoas estão ouvindo este convite. O convite para participar da festa do rei, do casamento do filho do rei, a festa das bodas do cordeiro. E muitas pessoas estão recebendo este convite, estão aceitando. Então aqui em Atos 1, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos. Antes dele subir, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, os discípulos saíram primeiro por Jerusalém, depois toda a Judéia, depois Samaria. Ali, a Judéia, Jerusalém, Samaria, juntos formam Israel, toda Israel. Aí depois até os confins do mundo. Então, primeiro Jesus mandou os cristãos pregarem para o povo israelita. E os israelitas não é só os judeus, são os samaritanos. Então, a ordem é: vão por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Depois vocês vão até os confins do mundo. Então, tragam esses judeus, cuidem desses judeus, desses israelitas, traga a nação para esta festa. E assim os cristãos fizeram. E assim foi feito o convite. E os cristãos saíram, todos aqueles que estão dando ouvido a este convite que ainda está sendo feito. O convite para ser salvo. O convite para ir para as bodas do Cordeiro, do Filho do Rei. O convite está sendo feito. Todos aqueles, não só judeus, não só israelitas, não só samaritanos, mas todos em todo o mundo. Os cristãos estão em todo o mundo. Eles estão ainda levando o convite. O convite é para você ser salvo. O convite é de salvação. É para você participar do reino de Deus. É para você entrar no reino de Deus. Aqui João 3, Evangelho de João, capítulo 3, diz o seguinte. João 3:5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de Deus. E o convite está sendo feito. Então, a primeira vez que o filho do rei veio à terra, os convidados não foram dignos, eles não aceitaram o convite para participar dessa festa espiritual entre o filho do rei, o filho de Deus, e a sua nação e o seu povo. Os judeus, os israelitas, eles não aceitaram. Então esse convite é estendido para todo mundo.
mas ainda para os judeus, mas ainda para os israelitas. E os cristãos andam por todo o mundo fazendo este convite, porque agora a festa será no céu, será no reino de Deus, não será mais na terra. Então, Jesus ele vai vir buscar esses convidados para que esta festa seja comemorada. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então Deus não convida só pessoas que se acham boas, só pessoas que se acham santas. Todos são convidados, bons e maus. Aqueles que muitas vezes já mataram, como o apóstolo Paulo. Ele saía pegando os cristãos para prender, para serem mortos. Assim como aquele ladrão que morreu com Jesus. Jesus, ele nos manda ir por todos os lugares. E para trazer bons e maus. Tem muitas pessoas maus, malignas, mas se arrependerem, são salvas. Então, o importante é que receba o convite. E esse convite é a salvação em Jesus Cristo. Você precisa fazer este convite, mostrar que Jesus é o Salvador. Ele deu a vida para salvar a humanidade. Todos os que receberem esse convite, todos que receberem Jesus como Salvador de suas vidas, eles serão salvos, eles são salvos. Eles receberão perdão. Por quê? Porque esse convite é para todos. Mas precisa que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Venha para Jesus. Receba o perdão dos pecados. Seja justificado. Entre no caminho que é Jesus para abandonar os pecados. Para quando o Filho do Rei vier buscar estes convidados, vier buscar a sua igreja, esta igreja seja glorificada. Então aqui o versículo 11 nos diz o seguinte: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, meus irmãos, aqui no versículo 11 e 12, está dizendo que não basta você receber o convite, não basta você aceitar Jesus, se você não estiver com as vestes nupcial, você não vai fazer parte deste banquete, você não vai fazer parte deste casamento. Por quê? As roupas nupcial eram as roupas que o pai, ele dá para estes convidados. Esta roupa é a justificação dos pecados. Só recebe estas roupas de justificação aqueles que realmente já têm Jesus, que recebeu Jesus, que o convite foi feito para você receber Jesus. E a pessoa arrependida dos seus pecados, ela recebe Jesus como Salvador verdadeiramente. Ela se arrepende, ela crê verdadeiramente e ela está no caminho, abandonando os pecados. Aqui o versículo 8 do Apocalipse 19 nos diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho
finíssimos são os atos de justiça dos santos. Então, Deus, ele justifica aquele que recebe este convite de salvação. O convite é para salvação, o convite é para você ser salvo em Jesus Cristo, para você receber Jesus como Salvador de sua vida. Então, não basta você dizer eu aceito, se você não tiver vestido com estas roupas. Então, quem já foi justificados, eles são justos. E eles também agem com justiça com os outros. Tem muitas pessoas que dizem que já recebeu Jesus, mas ainda não foram justificados, porque essas pessoas não creram verdadeiramente. Estão na igreja, dizem que serve a Deus, participam de muitas coisas na igreja, muitos até são pastores, mas ainda não creram verdadeiramente em Jesus, não receberam verdadeiramente Jesus. Estão participando de tudo no templo, mas não são templo do Espírito Santo. Então não basta. Por isso aqui, quando o rei entrou na sala do banquete, o que foi que ele viu? Ele viu um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, quer dizer, mudou de aparência. Por quê? Porque ele não recebeu, não mudou as vestes. Recebeu o convite, mas não mudou as vestes. Jesus conta a parábola do semeador. E ele diz que a semente caiu num caminho de pedras. E essa semente nasceu logo. Mas essa semente, essa plantinha, não cresceu, porque não tinha terra. São as pessoas que estão no templo, até muitas vezes participando, muitas vezes trabalhando, mas essa plantinha não cresce espiritualmente, porque não tem Deus, não tem Jesus de verdade na sua vida. E outras semente caiu entre os espinhos, mas as coisas do mundo eram mais importantes e esta planta ficou sufocada. Então são estas pessoas que, apesar de terem aceito o convite dos servos, o convite que Jesus nos mandou levar, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Então vocês vão levando esta mensagem. E quem crê verdadeiramente for salvo será batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então vocês vão ensinar essas pessoas a obedecerem, a fazerem, a praticarem tudo o que eu tenho ensinado. Aí é onde está. As pessoas não querem aprender a palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, não querem praticar. Quer dizer, não foram justificadas, como diz lá no Apocalipse 19:8. Vou ler mais uma vez. Estas vestes que o rei está perguntando que aquele homem não estava vestido. Então diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Seja bem-vinda, Joana, que o Senhor te abençoe. Então, só são justificados aqueles que realmente recebem Jesus como Salvador. Então, não foram justificados, não foi perdoado os seus pecados. Não basta frequentar um templo,
uma igreja. Você tem que ser templo do Espírito Santo. Você tem que ser igreja. Você tem que produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Você tem que se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Jesus. 1 João 1:9. Mas a todos quanto... 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aquele homem não tinha, as vestes. Ele não estava vestido com as vestes as vestes apropriadas para as núpcias do filho do rei. Aqui no Apocalipse 6, versículo 11, nos diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. E o capítulo 7, versículo 9, nos diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, essas vestes aqui que o rei exigiu que aquele homem não tinha, é a justificação que Deus nos dá mediante a nossa verdadeira fé em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez para a nossa salvação, mediante a nossa mudança de atitude, devido ao nosso arrependimento dos nossos pecados. Aquele homem, ele não tinha feito isso. Então, todos os que aceitam o convite do rei para as bodas do seu filho, recebem uma roupa apropriada para o casamento. E esta roupa é a justificação que Deus nos dá. Quer dizer, é o perdão mediante a nossa fé em Jesus Cristo, mediante a nossa aceitação a Jesus Cristo. Então, é o perdão dos pecados, é o revestimento de Cristo, é o Espírito Santo na nossa vida. Ali diz que realmente nos arrependemos, ali diz que realmente cremos em Jesus, ali realmente diz que nós somos de Deus. Então, essa veste nupcial são essas vestes de justiça, que todo salvo, todo aquele que recebe esse convite de salvação e crê verdadeiramente, então ele vai dando fruto realmente do arrependimento, realmente o fruto de que realmente ele recebeu esse convite. Então, quem realmente nasceu da água e do Espírito de Deus é quem é justificado. Então, não basta frequentar uma denominação. Você tem que ter nascido de novo. Tem que crer verdadeiramente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui no versículo 12, bem que é que diz aqui em Lucas 15, 7 nos diz o seguinte:
15, Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, no céu há uma festa para aqueles convidados que receberam, que aceitaram, que creram neste convite. Então, lá, cada pessoa que recebe Jesus, que é convidada a ser salva através de Jesus Cristo, e essa pessoa recebe esse convite de todo o coração, lá no céu existe uma festa, lá no céu há uma festa. Mas um dia também nós iremos para esta festa. Então, em Lucas 15, 7, nos diz isso, nos diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de salvação. Então, Jesus veio para os judeus, para esta festa espiritual com os judeus. Os profetas já haviam feito este convite para esta festa espiritual, para este banquete de casamento entre o judeu e o filho do rei, que é Jesus, né? Mas os judeus não aceitaram o convite, não quiseram a salvação em Jesus Cristo, eles não creram em Jesus, eles não creem ainda. Então este convite se estendeu a Samaria e até os confins da terra. Eu já recebi este convite de salvação. Eu já recebi esse convite do rei. Eu já estou vestindo as roupas espirituais. A roupa da justiça de Deus. Deus já me perdoou. Deus já me considera sem pecado, porque Jesus já morreu. Eu creio nisso, eu já recebi. Ele já perdoou os meus pecados diante de Deus. Eu não tenho mais pecado, porque Jesus já me perdoou. Mas ainda, eu preciso andar no caminho estreito. Então, estas roupas são brancas. Estas roupas foram embranquecidas no sangue do Cordeiro. Estas roupas é o perdão que Jesus deu quando você creu nele como Salvador e Senhor de sua vida. Quando você creu e recebeu ele, Jesus, como Salvador de sua vida. Quando você convidou ele para entrar na sua vida. Então, quando você fez isso, Deus Pai lhe justificou. Deus Pai lhe justificou. Ou melhor, Jesus pagou a dívida que você tinha com Deus Pai. Com Deus Pai. Então, qual era a dívida? A dívida é que nós desobedecemos a Ele. Nós pecamos, quebramos a ordem que ele deu a Adão e Eva, e todos pecaram. Mas quando Jesus morreu, derramou o sangue dele, então, quando nós recebemos este convite de salvação, de perdão, nos arrependemos e recebemos o convite, então Jesus, diante de Deus, ele paga a nossa dívida. Ele diz: ok, Pai, eu estou pagando a dívida da Maria Antônia. Ela creu em mim, ela está andando na minha palavra, ela está buscando, ela está se esforçando para me obedecer. Então eu já paguei, está aqui. É assim que Jesus faz. Então Deus nos justifica. Deus diz: o meu filho já pagou a dívida que você tinha comigo. O seu pecado já foi perdoado. Então Jesus pagou pelos seus pecados. Por isso você, diante de Deus,
não é mais devedor, pois Jesus na cruz morreu para que você fosse livre da morte eterna, fosse livre da prisão eterna, do lago de fogo, do tormento eterno. Então, os judeus, eles ainda não receberam esse convite, eles não quiseram. O filho do rei veio para os judeus, veio para o que era seu, veio para aquela banquete, estava tudo pronto, mas eles não quiseram. Então, o convite se estendeu para os outros, né? Estavam em todos os lugares no mundo. O convite ainda está sendo feito para quem quiser se livrar da condenação eterna, do sofrimento eterno, do inferno, do lago de fogo. Você pode receber este convite, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você crê em Jesus, você pode ser salvo agora mesmo. Então, o convite é para participar das bodas do Cordeiro, é para participar desta grande festa de casamento no céu. O rei lhe espera, já está tudo pronto. Ele só está esperando você aceitar este convite de salvação, para seu espírito se alegrar com o Espírito de Deus e a festa espiritual começar em sua vida. E já lá no céu, com o rei e com seu filho. Então, quando Jesus vier buscar a igreja dele, então, essa festa não será somente aqui na terra, entre o nosso espírito e o Espírito de Deus, mas nós estaremos lá no céu, pessoalmente, com o nosso Deus. E isto está perto, meus irmãos. Mas enquanto o Filho não vem nos buscar para estas bodas, precisamos andar na santidade, precisamos andar no caminho estreito, que é Jesus, que é o próprio Jesus. Precisamos renunciar ao nosso velho eu, a nossa carne, os prazeres deste mundo. Precisamos abandonar o pecado todos os dias, o dia todo. Então, esse convite de salvação, depois de aceito, precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, precisamos deixar o fruto do Espírito Santo nascer em nós. É Gálatas 5, do 16 ao 18. Nós devemos andar no Espírito e jamais vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Se nós andarmos no Espírito de Deus, jamais iremos obedecer a Satanás, jamais iremos obedecer os prazeres da nossa carne. E assim nós estamos andando no caminho certo. Então, esta é a prova de que realmente recebemos o convite do Rei dos Reis. O convite para as bodas do Filho é andar no Espírito, é produzir o fruto do Espírito, é o amor, a bondade, a misericórdia, o domínio próprio, a mansidão. Então devemos receber esse convite verdadeiramente. Então, a prova de que realmente recebemos o convite é que estamos no caminho estreito, andando em Jesus. São os frutos que estamos produzindo, fruto do arrependimento. Mateus 3, 8. Qual é o fruto do arrependimento? É o abandono do pecado. É a obediência à palavra de Deus. Então não adianta a pessoa estar em um templo, muitas vezes até é um líder religioso, mas não vive na obediência a Deus, mas não vive na prática da palavra de Deus, mas não vive, não ama a Jesus de verdade.
O fruto que o arrependimento produz é o abandono do pecado, é uma obediência à palavra de Deus, uma vida no altar de Deus, uma vida de intimidade com o Pai, uma busca insaciável da presença de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É uma vida na presença de Deus, testemunhando a sua palavra, levando este convite de salvação a outras pessoas, através das suas palavras, ações e vivência. Seja bem-vinda, Verlene. Demonstrando este verdadeiro amor ao Deus Pai, Filho e ao Deus Espírito Santo, e também ao próximo, né? Então devemos demonstrar ao nosso Deus que nós amamos Ele, obedecendo a palavra dEle, fazendo o que Ele nos manda, ajudando o nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, fazendo assim, você está honrando o convite que o Rei dos Reis lhe fez. Você quer honrar este convite de salvação? Você quer obedecer este Rei dos Reis, o Salvador, o Pai de Jesus? Você quer receber Jesus como Salvador de sua vida? Você quer receber este convite? Você quer receber o único e verdadeiro Salvador de sua vida? Então, você que ainda não tem Jesus, que ainda não recebeu Jesus, o convite está sendo feito para você. Mas quem já tem Jesus precisa realmente ter certeza que já recebeu o convite. Então, a salvação, vou ler aqui o versículo 13, que diz assim: Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, quem realmente não recebeu Jesus como Salvador, então o rei não vai aceitar nas bodas do seu filho. Então, esta pessoa não tem essas vestes nupcial, as vestes de justificação. Ele não foi justificado, ele não creu verdadeiramente, suas vestes não foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então, esta pessoa vai ser lançada fora daquela festa. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado. E aqui no 14 ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, os judeus foram chamados, mas eles não quiseram ainda, não é? Não aceitaram ainda o convite do rei para as bodas do seu filho. Então, eles ainda não receberam Jesus como Salvador de suas vidas. Mas nós, os gentios e todos, judeus sem ser judeu, todos que recebem este convite, realmente crendo em Jesus, recebe a salvação, então eles participarão da festa das bodas do seu filho. Então, a salvação é um processo. Primeiro a justificação, depois a santificação, depois a glorificação. Então, a primeira etapa é a justificação. É quando você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. E recebe de Jesus o perdão dos seus pecados. E Deus lhe libera
da dívida que você tinha com ele, pois Jesus já pagou. Então, Deus lhe justifica. Por quê? Porque você não está devendo mais nada. Você foi justificado, considerado sem dívida. Você foi considerado sem dívida. Por quê? Porque outra pessoa pagou a sua dívida. Foi Jesus. A segunda etapa, santificação. E o que é a santificação? É o abandono do seu pecado. O andar em Jesus, o andar no caminho estreito. Então, quanto mais você anda em Jesus, quanto mais você conhece a palavra de Cristo, quanto mais você obedece a Cristo, mais você está abandonando o seu pecado. Quanto mais você abandona o seu pecado, mais você está sendo santo. Você está sendo santificado. Quanto mais você está sendo santificado, mais perto de você ser glorificado será. Então, a terceira etapa é a glorificação. O que é a glorificação? É a transformação do corpo mortal por um corpo imortal. E isso é o que o Espírito Santo de Deus fará no arrebatamento. Você pode ler 1 Coríntios 15, do 50 ao 55, e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Então, quando Jesus vir buscar a igreja, então vai acontecer esta glorificação. O Espírito Santo vai fazer esta transformação no nosso corpo humano. Então, aqueles que receberam verdadeiramente este convite de salvação, então vai haver essa glorificação, mas eles têm que passar por esses três processos, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Então, só quem recebeu verdadeiramente este convite passa por essas três etapas. Quem não recebeu verdadeiramente este convite, ele vai querer participar, mas não consegue. Por quê? Porque as roupas não foram, o dono da festa não deu as roupas nupcial, não deu as roupas da purificação, não deu as roupas brancas. Só vai participar daquela festa, das bodas do filho do rei, quem tem as vestes brancas, que significa que já foi justificado, já foi glorificado, já foi santificado. Então, quem não recebeu verdadeiramente esse convite, vai ser lançado fora. Aqui no versículo 13, ordenou o rei aos serventes: amarre-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, será lançado fora da festa, será lançado no inferno, no lago de fogo. E você, meu amigo, não quer receber hoje Jesus como Salvador de sua vida? Você não quer receber o convite que o rei está lhe dando para participar das bodas do filho dele? Para participar das bodas do filho dele, primeiro tem que receber o filho dele como Salvador de sua vida. Este convite é para você aceitar o filho do rei como Salvador da sua vida, como seu Senhor, como o seu Salvador, como seu Deus, como seu tudo. Então você está aceitando o convite para as bodas do Filho do Rei. Então, primeiro nós temos que aceitar o Filho como Salvador da nossa vida, como Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como aquele que deu a vida dele lá naquela cruz, derramou o sangue dele para nos salvar. E quando a gente aceita este convite, então este convite de salvação já nos dá o direito de participarmos da festa, das bodas lá no céu. Então, o Filho do Rei, quando ele vier buscar a sua igreja, então nós iremos, porque nós já somos esta igreja. Então, os servos
levam convite para você. Você é apenas um convidado do rei. Quando você aceita o convite para a festa, para a salvação, convite que o rei mandou os servos lhe entregar para receber o seu filho como Salvador, o filho do rei, dos reis, Jesus Cristo, que veio como um cordeiro para ser morto, para lhe salvar. Então, quando você recebe, então, este convite de salvação em Jesus Cristo, então você passa por todo o processo de salvação que é a justificação, a santidade e também a glorificação. E quando você passa por esse processo, você deixa de ser apenas um convidado. Aí você passa a ser a noiva do Cordeiro. Você deixa de ser apenas um convidado para a festa das bodas. E você passa a ser a noiva do Filho do Rei. Então, precisamos passar por esse processo. Todos que verdadeiramente receberam o convite do Rei, verdadeiramente creem em Jesus como seu Salvador. Estamos passando por este processo. Primeiro, a justificação. Segundo, a santificação. Terceiro, a glorificação. Então, quando nós chegarmos na terceira etapa, na glorificação, então nós vamos deixar de ser apenas um convidado e ser a noiva do Cordeiro. Então, a noiva do Cordeiro irá com o noivo para as bodas. E isto já está perto, meus irmãos. Jesus está vindo, Jesus está voltando para levar a sua igreja para este grande banquete que já está tudo pronto. Você que ainda não recebeu Jesus e quer receber Jesus hoje, ore comigo. E você, meu irmão, que já tem Jesus na sua vida, tem esta convicção, está abandonando o seu pecado, você já foi justificado, está sendo santificado. Em breve, todos nós seremos glorificados. E iremos para este banquete, todos juntos, participarmos. Que o Senhor nos abençoe. E você que ainda não recebeu Jesus, quer receber, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo, eu entendi, e eu quero aceitar o Senhor como Salvador da minha vida. Eu aceito esse convite de salvação para pertencer ao seu reino, para ser essa noiva que está se preparando, que as roupas estão sendo mudadas. O Senhor está dando roupas brancas, roupas de linhos, roupa de justiça. Eu quero, Senhor, pertencer a este reino. O Senhor diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu quero entrar como sendo sua noiva, pois o Senhor foi ao céu preparar um lugar para mim, e eu quero ir com o Senhor. Eu lhe aceito como Salvador da minha vida. Eu quero pertencer ao Senhor para sempre. Me aceite como seu servo. Me aceite como sua noiva. Eu aceito este convite. Obrigado pela salvação que o Senhor veio me dar. Obrigado por tudo. Amém. Então, se você fez esta oração, então você entrou na primeira etapa da salvação. Então, você foi justificado. Agora vai entrar na segunda etapa, a santificação, que é abandonar os pecados. Então, devemos nos esforçar cada dia, o dia todo, para abandonarmos os pecados, porque as tentações são grandes, tantas do maligno como da nossa própria carne. Precisamos vencer e clamar a Jesus. E nós, em breve, iremos nos encontrar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.
Até o próximo estudo. Mande essa live para outras pessoas, né? Dê o seu bonzinho, seu comentário. Que o Senhor nos dê a força, porque Jesus está vindo para nos levar para esta grande festa, né? Que possamos estar preparados. E todos que já receberam esse convite e estão realmente passando por essas etapas, então é porque realmente aceitaram o convite. Quem não aceitou o convite não vai ser levado, vai ser jogado fora. Eles não estão se importando de obedecer a palavra de Deus. Então mande esse convite, né? Mande essa palavra para frente, para seus amigos, seus vizinhos, para seus parentes, aqueles que ainda não receberam esta mensagem de salvação. E os que receberam também, não é? Que todos nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Então que o Senhor nos abençoe. Até sábado.